Paz do Senhor, meus amados. Hoje é um dia muito especial, onde nós vamos lembrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Esse momento é feito há muito tempo. Antes do Senhor Jesus nascer, faziam para lembrar a saída do povo de Israel do Egito. Depois da nova aliança, nós consagramos o segundo sacrifício, o sacrifício perfeito do Senhor Jesus, onde não precisa ser feito sacrifícios, somente a nossa vida como um sacrifício vivo perante Ele. O Senhor Jesus, em vários momentos na Bíblia, fala: não me agrada sacrifício de touros, de ovelhas, mas me agrada muito um coração quebrantado, me agrada uma oferta de vida. Que você possa nesse momento lembrar o que o Senhor Jesus fez por você. Morreu no meu lugar, no nosso lugar, onde pagou uma dívida onde não tínhamos condições de pagar. E temos a chance de oferecermos, juntamente nós como igreja, oferecemos a nossa vida aí como um sacrifício vivo. Lembrando que a nossa dívida foi paga lá no Calvário. Te amamos, Senhor Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado.
O amor é a marca de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Interessante que o ser humano, depois que ele perdeu o contato com o seu Criador, que nós chamamos da queda do homem, da perda da sua originalidade, ele passou a ter uma vida muito egoísta, onde a prioridade está no seu querer, na sua vontade, onde ele se impõe como o bem maior, independente de quem sofra as consequências para que ele possa atingir seus objetivos. Esse egoísmo, esse individualismo tem marcado a história da humanidade, fazendo muitas pessoas sofrer, chorar, muitas injustiças serem realidade do mundo então se torna muito claro que a humanidade perdeu o sentido maior, que é o amor. Mas Deus, através de Jesus, ele resgata essa maior realidade. É impressionante que o apóstolo Paulo deixou registrado em Romanos 5, no verso 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto fala de um amor incondicional. Nós, seres humanos, até podemos amar, mas a ideia da reciprocidade, não é? Isso é, eu amo aquele que me ama, eu faço bem àquele que me faz bem. Mas esse texto não está ligado a uma reciprocidade. Esse texto está ligado a um amor incondicional. Existem duas coisas que eu gostaria de destacar nesse texto. A primeira é que a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor. Isso não foi um amor verbal, não foi uma oratória, não foi um eu te amo. Foi um ato, foi uma prova, uma evidência. E ele fez isso mais do que com palavras. Ele fez isso dando o melhor, o mais perfeito, o único Filho seu. E a história registra esse ato. Então o amor de Deus, ele não é só verbal. O amor de Deus, ele se materializa, ele se torna realidade na encarnação de Jesus ao mundo, deixando um exemplo de um amor verdadeiro, de um amor que se doa. Então eu gostaria nessa manhã que você pudesse parar de pensar nisso. O amor que Deus tem por você, o amor que Deus tem por mim, o amor que Deus tem por nós. Ele vai de encontro, ele coloca em xeque toda a nossa ideia egoísta, ele questiona todo o valor individual, ele traz uma problemática real na ação humana, onde o amor se torna secundário e prioriza o seu próprio eu e o seu próprio ego. Deus prova o seu amor e mostra que a atitude suprema, a atitude maior, é o amor. E outro detalhe desse texto que eu quero destacar aqui é que a prova do amor de Deus, ela foi quando nós ainda éramos pecadores. Isso não quer dizer que nós não somos pecadores. O que Paulo está querendo dizer é que o amor de Deus se manifestou em nós quando nós ainda não havíamos manifestado nada em relação a amar a Deus ou abandonar o pecado. O que esse texto foca e o que esse argumento de Paulo quer dizer, na verdade, é que Deus não esperou uma ação humana para depois amar o homem. Deus não ficou aguardando se valeria a pena ou não amar o homem. O que o texto deixa bem claro é que foi independente da situação ou da ação humana. O amor de Deus foi unilateral. Ele nos amou porque amou. É um amor de doação, sem aguardar uma resposta imediata ou antecedente a isso. Esse é o amor de Deus. Um amor que vai muito além do que nós, seres humanos, talvez possamos compreender. Mas esse amor de Deus por nós deve trazer em nós dois resultados, pelo menos dois resultados, o mínimo dois resultados. Primeiro, é o amor a Deus. Embora Deus nos amou sem aguardar nenhuma atitude, a nossa atitude a Ele deve ser proporcional àquilo que Ele fez. Isso é, o mínimo que nós podemos fazer é amá-lo, diante de tanto amor, diante de tanta bondade, diante de uma ação tão inexplicável de um Deus tão amoroso, de um Pai
tão bondoso, o mínimo que nós temos que fazer é reconhecer que esse amor merece, com certeza, tudo de melhor que nós somos e temos. Por isso que amar a Deus não é simplesmente uma lei, uma regra. Amar a Deus não é uma obrigação apenas. Amar a Deus não é só uma consequência de sermos criatura dele. O amor de Deus é muito mais como um resultado daquilo que já recebemos do seu amor, como uma consequência clara daquilo que ele nos deu de forma voluntária e poderosa. Amar a Deus. E a segunda coisa é que esse amor possa ser externado também ao nosso próximo. Porque como nós recebemos um amor tão incondicional e tão grande, nós deveríamos aprender a amar assim também. No mundo egoísta, onde o eu se torna o objetivo principal de toda a raça humana, nós estamos, como cristãos, começar a lutar contra essa natureza, contra esse sentimento natural em nós. Nós precisamos aprender a viver um pouco sobrenatural. E eu quero dizer para você, o amor de Deus é sobrenatural. O amor de Deus não é humano. O amor de Deus, ele vai contra o raciocínio de lógica humana, porque na maioria das vezes, quando você ama mesmo, você o faz sem esperar nada em troca. Você, quando ama com o amor de Deus, você não faz por matemática, você não faz por razões. Na verdade, Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, que eu devo amar e ajudar as pessoas, mesmo quando eu não posso receber nada em troca. Porque se eu recebo em troca, isso todos fazem, o ser humano em si, na sua natureza, ele joga esse ganha-ganha, ele joga essa matemática de o que eu ganho com o que eu faço. Mas esse amor de Romanos 5, ele nos fala diferente. Eu não preciso ganhar, eu preciso dar, eu preciso fazer algo que faça diferença. Eu me pergunto, até quando nós podemos e quanto isso já se tornou realidade em nós. O amor divino em nós, o amor de Deus em nós. Eu fico pensando, o que mais próximo chega, embora ainda está aquém do amor de Deus, mas o que eu vejo que é o que mais se aproxima é quando você vê uma mãe cuidando de um filho, principalmente quando o filho está doente ou quando mesmo ele erra, se desvia, e você vê tantas pessoas então falando mal daquele jovem ou daquela jovem, mas você chega para a mãe com todos os erros dos filhos, com toda a situação, ainda a mãe fica procurando formas de ajudar, e se ele realmente se arrepende e volta para casa, você percebe um amor de Deus perdoando tudo com muita facilidade. Pelo menos essa é a forma natural, o mais comum, embora existam exceções dessa regra. Mas para mim o que mais se aproxima quando eu penso no amor é de ver o que uma mãe verdadeiramente pode fazer por um filho, independente dos seus atos e dos seus erros. E esse é o amor que nós precisamos ter, esse é o amor que nós precisamos desenvolver em nós. Mas na ceia eu quero voltar ao princípio de Romanos 5:8. O que a ceia simboliza é o amor de Deus. Jesus, em João 3,16, dá um registro das palavras dele. Fantásticas palavras. Talvez muitos chamam, na verdade, esse texto de o coração do Evangelho, e eu concordo com isso, é o coração, o resumo do Evangelho, não é? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a motivação de Deus em enviar Jesus? Qual foi a motivação de Deus de fazer o melhor que o mundo pôde conhecer? O amor. Um amor incondicional. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, através do profeta, um texto fantástico, não é? Diz assim: com amor eterno te amei, e por minha benignidade te atraí. Esse é o amor de Deus, o amor eterno que atrai para si, o amor que ama incondicionalmente. Que ao participar dessa ceia nós possamos pensar nisso, entender isso. Quantas vezes nós já paramos e falamos assim: Deus, eu não mereço a tua bênção. Quantas vezes nós paramos e pensar assim: meu Deus, quantos erros eu tive, mesmo com tudo que Deus fez? E a gente se sente assim indigno. Quantas vezes? Eu acho que muitas vezes, não é? Mas é aí que a gente para e pensa assim, não somente na conversão, mas constantemente, esse amor incondicional de Deus, ele se manifesta em nós, todos os dias, nos acolhendo, nos compreendendo e nos ajudando a melhorar. É claro que nós não vamos usar esse amor para a libertinagem, mas ao contrário, quem de fato entende e reconhece esse amor, o que nasce no seu coração é um desejo ardente
de dar a Deus o melhor, porque está recebendo o melhor, e fazer a Deus o melhor, porque está sendo acolhido por um Deus que faz o melhor. Que essa ceia possa fortalecer sua vida e você possa parar e pensar nisso. O amor de Deus em sua vida. Amém? O amor de Deus. Eu quero, nesse instante, convidar aqui Camila para participar comigo da ceia. Quero agradecer a Deus pela vida da Camila, do Marcelo, que nos auxiliam e proporciona esses momentos para compartilharmos na internet. Não é? A Gilda também está aqui, a Caetano também está aqui, então nós estamos aqui querendo compartilhar esse momento com você, com um culto, um momento devocional. Então louvo a Deus por essa equipe que Deus proporcionou nesta manhã para nós trazermos a você todo o nosso coração, a palavra de Deus e a ministração desta ceia. Que você em sua casa possa também compartilhar, não é? Fazer isso, pegue, separe seu pão, o suco de uva, enfim, o que você tiver aí disponível, e você, mesmo em sua casa, faça conosco também, participe em memória do nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, os evangelhos registram que Jesus chamou os seus apóstolos, em particular, na ocasião em que se comemorava a Páscoa judaica, não é? Eles, na verdade, se reuniram para isso, como era o costume da época, mas naquele momento Jesus faz uma aplicação totalmente nova. Jesus dá um novo significado à Páscoa, a qual nós hoje chamamos de ceia do Senhor, a qual o Evangelho designa assim, não é? Então, todos os rituais que haviam na Páscoa judaica, Jesus então faz uma nova aplicação dos elementos, ficando principalmente a ideia do pão e do vinho. E ele pega o pão, na sua época, como costume, ele parte o pão e distribui àquelas pessoas que estavam com ele, seus apóstolos. E ele então faz uma aplicação simbólica àquele pão. Ele diz assim, ó, esse pão, ele é o meu corpo, que é partido, que é dado por vós. E então eles comeram naquele momento com essa nova aplicação de Jesus. E depois que eles comeram, da mesma forma, semelhantemente, Jesus reúne, chama a atenção deles novamente, pega o cálice de vinho agora e faz também a segunda aplicação, o qual ele diz, esse vinho é o meu sangue, esse cálice é o meu sangue, derramado por vós. Então veja bem, os apóstolos com certeza não tiveram a consciência plena do que Jesus estava fazendo, porque Cristo não havia morrido, então o seu corpo ainda não havia sido totalmente ali moído, né, na linguagem figurada que ele mesmo faz na ceia, como machucaram Jesus, zombaram de Jesus, bateram em Jesus, o seu sangue ainda não havia sido derramado no Calvário, na cruz, mas como Jesus, na sua soberania, na sua onisciência, ele já sabia de tudo antes de acontecer, ele já anteviu tudo isso e fez a aplicação que para nós hoje tem esse significado especial. Para nós cristãos do século XXI, fica muito claro as palavras de Jesus e mais do que isso, o significado delas. Então, vamos tomarmos agora a ceia, ela tem um total significado para nós, porque nós conhecemos não só a história, mas seu significado e sua aplicação em nossa vida. Então eu convido você a tomar a ceia do Senhor, justamente nesse propósito que o Evangelho deixa bem claro para nós, em memória de Cristo, valorizando o amor de Deus em dar o seu Filho por nós, o seu sacrifício e o resultado que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então neste momento, vamos juntos então tomar o cálice e comer o pão. Vamos orar nesse momento antes de fazer, antes de tomarmos e participarmos da ceia. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, teu grande amor por nós. Senhor, um amor incondicional. Obrigado porque tu nos ama de uma forma plena e nós sentimos isso todos os dias. Obrigado porque esse amor nos proporcionou a redenção em Cristo Jesus. E a prova desse amor está na pessoa bendita do teu Filho, o qual não hesitou em dar sua vida, ter o seu corpo moído e derramar o seu sangue no Calvário, para que através do seu sacrifício fosse proporcionado perdão, salvação e redenção a cada um dos seus filhos. Por isso, nesta hora,
nós estaremos participando desta ceia, comendo pão, tomando cálice, com isso em nossa mente, memorizando e tendo em nosso coração a gratidão pelo teu amor em Cristo Jesus e o sacrifício do teu Filho por nós. Abençoe todos que aquele conosco também participarão em sua casa. Que o Senhor os abençoe, que eles estejam sendo tocados por ti nesse momento e recebam a tua graça e o teu favor também. Aceita a nossa gratidão e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos então comer o pão, tomar o cálice do Senhor. Faz uma oração, Camila. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na tua presença para te agradecer. Agradecer o teu amor, agradecer o teu perdão, agradecer a tua graça nas nossas vidas. Que o Senhor esteja e permaneça conosco essa semana que está se iniciando, que o Senhor possa nos ajudar e que em todos os momentos o seu Espírito Santo possa estar guiando as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que o Senhor Jesus esteja realmente em nós e possamos seguir, Senhor, os seus passos, que possamos amar os outros como o Senhor ordena na tua palavra, que possamos, Senhor, perdoar como o Senhor tem nos perdoado, que possamos, Senhor, exercer esse amor tão lindo que o Senhor plantou em nós. Nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Obrigada, Senhor, por ter morrido em nosso lugar e nos ter dado, Senhor, essa incrível chance de ter a oportunidade de entrar no céu e cear com o Senhor quando chegar o momento. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Relembrando que nós sempre temos falado então com a igreja, com o grupo, independente da circunstância, mantenha sempre ativa a sua vida devocional, sua oração, seu momento de oração, de leitura da palavra. Procure sempre estar em unidade com o grupo da igreja, seja pelo WhatsApp, seja pelo YouTube, pelas reuniões que estamos tendo no aplicativo Zoom, seja, enfim, da maneira que for possível, mas procure manter essa unidade, que é muito importante para que nós esperemos juntos esse momento. Que Deus abençoe sua vida. Lembre-se disso, somos uma igreja, somos um povo, somos um só em Cristo Jesus. Saudades. Deus abençoe, um beijo no coração. Deus abençoe.